Muito bem, meus amigos, vamos continuar. E esta parte do seminário, ela se torna bastante atraente por causa da dinâmica que vamos usar a partir de agora. Nós estamos falando de Chico Xavier, como disse aos internautas que estão se conectando agora, nós queremos dizer que esta palestra não é biográfica, nem de conto de casos, mas é uma homenagem de gratidão, sem qualquer tentativa de endeusamento, de idolatria ao médium Chico Xavier. Porque se formos buscar na codificação o embasamento doutrinário para encaixarmos, entendermos a missão do Chico, nós vamos situar com tranquilidade a questão 573 de O Livro dos Espíritos. A missão dos Espíritos encarnados é instruir os homens, ajudar o seu progresso, melhorar as suas instituições. Veja que o Chico se enquadra em todas. De uma maneira ampla, cada linha dessa pode ser desdobrada. Nós não vamos fazer isso, mas vocês notam que cada item desse dá um congresso. Dá para falar muito sobre cada item da missão dos Espíritos encarnados. E não nos espantemos, porque essa missão nos cabe também, nós também somos Espíritos encarnados. O Chico, quando esteve encarnado, enquadrou-se perfeitamente nisso. E nós somos convidados a esse enquadramento pessoal. Por outro lado, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 7 do capítulo 26, quando Kardec comenta sobre mediunidade de cura, há um item que ele fala sobre o porquê os médiuns existem. E isso é do Kardec, não é de nenhum espírito, é de um espírito encarnado, do raciocínio lúcido do codificador. E o Kardec fala que os médiuns existem para serem intérpretes, para a instrução dos homens, para mostrar-lhes o caminho do bem, para conduzi-los à fé. Vejam que nós enquadramos perfeitamente, novamente, o Chico que fez tudo isso. Foi um intérprete fiel, honesto, mostrou para todos nós o caminho do bem. E quantas pessoas não foram conduzidas à fé por força do exemplo e da autoridade moral daquele que conhecemos pelo nome de Francisco Cândido Xavier. Da pesquisa que fizemos, naqueles 10 livros, quem está aí no fim, talvez a letra esteja um pouco pequena, né? Dá para ler aí do fundo? Vocês não querem vir para frente? Vai ser muito melhor, eu garanto para vocês. Passem para frente, gente, venham até aqui. É importante esse momento, porque isso aqui vai ser vital agora. Quero convidar o público a vir mais para frente. O que nós temos aqui é uma seleção de 20 assuntos. Claro que tem muito mais de 20 assuntos. Mas nós tivemos que fazer uma seleção. Da pesquisa que fizemos, daquelas obras citadas, nós escolhemos esses 20 assuntos que o Chico respondeu para repórteres da imprensa espírita e não espírita. Ele deu resposta sobre esses temas aqui. Mas antes de nós vermos qualquer resposta, eu queria saber se aqui na plateia existe alguém que teve um caso pessoal com o Chico Xavier. Alguém que foi a Uberaba, que foi a Pedro Leopoldo e encontrou-se pessoalmente com ele. Quem tem? Então, por favor, venha até aqui à frente. Pode vir. Não, você vai ficar atrás da mesa. Eu vou fazer companhia para você. Pode vir. Olha. Eu vou até você, pode deixar. A câmera vai virar depois, não vai? Gente, tudo bem? Apenas para a identificação dos internautas, diga seu nome. Júlia. A Júlia é aqui de Franca mesmo? Sim. Você é espírita há muito tempo? Há bastante tempo. Não nasceu espírita? Mais ou menos. Mais ou menos. O meu pai lia muito, mas não frequentava a casa espírita, mas era uma pessoa de bem e foi assim que eu aprendi. Muito bem. Eu gostaria que você contasse para nós, você teve uma vivência pessoal com o Chico?
Foi um dia em Peirópolis, não foi nem em Sacramento, um dia em Peirópolis. Muito bem, então eu gostaria que você contasse para o público, aproxima bem o microfone da boca para sair o som bom, e conta para nós compactamente qual foi a sua experiência com Chico Xavier. Foi bem simples, ele chegou de carro e todo mundo aproximou-se, e eu inclusive, e tive a chance de ajudar ele a sair do carro. Ele já era bastante idoso? Não, ele devia ter uns 70 anos, eu não me lembro. Ele saía, ele já andava. Sim, sozinho. Não era carregado. Não, sozinho. E aí eu fiquei de braço dado com o Chico, e uma porção de gente chegando, e eu falei, Chico, você está parecendo o Tony Ramos, que era uma época de uma novela do Tony Ramos, e todo mundo foi chegando, ele falou, minha filha, quem me dera. Só assim, foi... E aí, que lição você tirou do Chico te falar, ai minha filha, quem me dera? Achei uma simplicidade, ele admirando o artista, mas simples assim, comparação. Quem me dera. Né? Me diga uma coisa, quando você pegou no braço dele aqui, qual foi a experiência? É uma sensação diferente de estar presente, um ser rico de emoções, de amor, de bondade, que eu conhecia das leituras. Você guardou isso como uma recordação muito boa. Foi muito gostoso e para sempre. Eu tenho uma experiência também da minha irmã. Então conta. A minha irmã era pequenininha e a gente começou... Eu nem me lembro, a mamãe que contava. Ela tinha uns probleminhas no braço, doente, de umas feridinhas, e papai foi na cidade de Uberaba, a minha irmã ficou na casa da minha avó em Igarapava, e eles receberam a receita, na época, para a criança. Através do Chico. Através do Chico. E o espírito identificou-se ou não? Não me lembro. Não sabe isso? Não me lembro. Eu sei que deu a receitinha e a minha irmã sarou. Foi a partir daí que nós começamos a entrar para a doutrina mais diretamente. Muito obrigado, Júlia. Não foi difícil, né? Vejam só, este fato contado por ela, da receita, que trouxe o medicamento e curou a criança, e a partir daí as pessoas se aproximaram do espiritismo, isso realmente acontece. Olha, na tela anterior, nós vamos ver lá, conduzi-los à fé, pelo exemplo, pelo amor, pelo resultado. A pessoa já passa a pensar, por que será que aconteceu? Agora vamos convidar as câmeras para virarmos e vamos me levar o microfone até a nossa irmã, que não teve coragem de vir aqui. Tudo bem. Como é que é seu nome? Meu nome é Aparecida. Como? Aparecida. Aparecida está aqui e vai relatar. Aparecida, conte, você é espírita há bastante tempo? Desde 94. E gosta do espiritismo? Amo. Aprendeu muito? Ixi, como mudou minha vida. É mesmo? Te fez bem? Muito. Qual o aspecto mais importante da doutrina espírita que te toca mais o coração? Estou vendo que você está emocionada só de falar que te fez bem. Qual é o aspecto que mais te confortou? Eu participo de reuniões, eu sou orientadora e sou muito grata a Deus, a Jesus, por me dar essa oportunidade de conhecer essa doutrina, poder professar com todo o meu coração, que eu peço a Deus que eu possa fazer com amor, com muito amor. E quanto ao Chico, eu fui lá em 98. Você foi lá numa época de dificuldade? Eu acho que até fui por acaso, sabe? Você foi com alguém? Como é que foi? Outra pessoa que tinha muita vontade de estar lá. Nós andamos num cerrado grande, longo, para chegar numa cabana. Aí todo mundo se organizando para o café. Aí nós estávamos lá, nisso o Chico chegou de carro. Ele estava sendo tirado do carro. Eu participei da reunião, mas eu não sei contar porque eu sou leiga, né? Continuo leiga, estou estudando, estou aprendendo. Hoje posso dizer que eu sei um pouquinho, mas naquele momento eu estava ali. Não sei te dizer por que eu estava ali, mas eu estava. E conto também que numa tarde de verão,
numa quarta-feira, eu lembro direitinho, que essa tarde eu chorei o resto da tarde. Chico, eu tive a presença do Chico. Eu estava num centro, e o Chico veio e dizer para mim que eu, quando eu precisasse dele, que eu podia contar com a sua ajuda. Essa tarde, para mim, foi uma tarde divina, maravilhosa. Inesquecível. Esquecer. E naquele dia que você foi lá e que viu ele descer do carro, você teve um contato pessoal com ele? Não, eu fiquei assim, Só viu. participei da reunião, porque eles fizeram um local assim, ele estava sentadinho, eu aqui e ele ali. E eu prestava atenção em tudo que ele falava, mas eu não sei te contar o que ele falava. Ele não se dirigiu a você, Não, mas foi marcante. mas foi ótimo, foi maravilhoso. Foi aí que eu fui buscar. Fui trabalhar, e estou aí tentando fazer diferente. Muito bem, agora a senhora. Como é que é seu nome para os internautas? Olha para a câmera lá. Ana Luísa. Há muitos anos eu participei de uma excursão até Uberaba que um Marcos Mercado fazia. E nós passamos o dia todinho, participamos da jornada que o Chico fazia até aquele bairro menos favorecido, onde ele distribuía pães, leite, cesta básica para aquela população carente. À noite, nós fomos até a casa espírita, me lembro bem, uma casa simples, um quintal amplo, a céu aberto, com bancos de madeira, e o pessoal todo lá sentado, esperando a sua vez. E ele foi cumprimentar cada um. Isso foi em que ano? Foi nos anos 70, não me lembro precisamente o ano, mas foi nos anos 70. E nós, então, entramos na fila, ele pegou na mão de cada um, deu um beijinho em cada um, fomos passando e ficamos ali assistindo. De repente, ele mandava chamar alguém que estava recebendo um chamado de um familiar já desencarnado. Então, foi apenas essa a experiência que eu tive. Foi emocionante, sim, entrar em contato com um ser, não é, da alçada espiritual de Chico Xavier. E eu fiquei feliz. E o que mais ressaltou desse convívio? O que te marcou a lembrança desse dia? Marcou a caridade material que ele fazia e a caridade moral, né? De receber, ouvir, ter paciência de pegar na mão, beijar, todo aquele pessoal que estava ali presente. Então, ele se enquadra mesmo, como você disse, dentro daqueles quesitos ali. Mais alguém? Muito bem, então conte para a gente. Fala seu nome por causa da gravação, da internet. Meu nome é Karen, né? Eu sou espírita desde berço, e eu tive uma experiência assim bem nova. Eu lembro que eu tinha uns 12 anos, e nós fomos a Uberaba, no centro lá, e assim, só que tinha muita gente. Nós não tínhamos como chegar até ele, mas eu me lembro da vibração do lugar, né? Só de estar ali a gente já sentia bem, era uma paz. E isso ficou gravado em mim, a paz. Você não esqueceu mais? Não. É um ambiente de... A vibração dele... Consegue sentir essa vibração outra vez? Nessa lembrança? É difícil, né? O espírito o escovo dele é difícil, mas é o que marcou. Em mim ficou marcado. Mais alguém? Muito bem, vamos ver aqui como é que é seu nome. Meu nome é Carmen. Eu tive mais de uma experiência. A turma acho que cismava que eu tinha cara de excursionista. Então, eu que fazia excursão para lá com a turminha. E, independente dessa excursão, eu participei também aqui o dia que ele veio para receber o título de cidadão francano. Então,
a gente era bem jovenzinha e a gente morava um pouco longe e voltava a pé. Aí deu 10 horas, a gente tinha que ir embora, que o horário era esse, né? E ainda não tinha chegado a vez da gente passar e pegar a Rosa com ele. Era uma turma de mocinha e a gente teve que ir embora. E eu fui muito triste. Cheguei em casa, deitei, dormi e eu tenho certeza que eu nem tinha fechado os olhos, eu já estava lá de novo, porque eu senti que eu voltei. Eu senti nitidamente na hora que eu acordei no outro dia. E com relação às excursões, era uma coisa muito gostosa. Como eu vejo falar da aura dele, que é mais de 10 metros, hoje a gente lembra e vê que realmente a gente estava dentro da aura dele, naquela casinha pequenininha, né? Quando eu cheguei lá, que eu olhei o centro, eu vejo hoje o centro tudo suntuoso, cheio de tanta coisa, né? Eu vi aquela casinha, aquele jardinzinho, tudo pequenininho. Falei, meu Deus, onde é que vai caber esse povo? Eu pensei comigo, né? Mas foi tão gostoso. E o que me surpreendeu foi o que ela falou. Daquela fila enorme, que começava 8 horas e ia até 3 da manhã, e ele beijando a mão de todas as pessoas. Não ficou um sem ele beijar a mão. E dizem que um dia perguntaram para ele por que ele beijava a mão. Ele falou, porque eu não posso beijar os pés. Que grandeza, né? Muito bem. Agora nós vamos partir para uma outra experiência. A senhora tem o direito de escolher um assunto. A Aparecida também. A senhora também. Você também. Quem mais falou? A Júlia. Vocês que deram os depoimentos aí, têm direito de escolher um daqueles assuntos. Para ver a resposta que o Chico deu. Pode falar. É Vitória da Força? Vitória da Força. Muito bem. Essa resposta dada pelo Chico refere-se a uma agressão que ele recebeu de um repórter. Não está definido se foi um empurrão, se foi uma cuspida, se foi um murro. Mas ele recebeu a agressão de um repórter, deve ter caído, se recompôs, e deu esta resposta para o repórter que o agredira, imediatamente ao se levantar. A vitória da força, meu filho, é fictícia. Que força? A força da agressão, a força da chantagem, a força da exploração, a força da imposição, todo tipo de força que use a violência física ou emocional, chantagista, para pressionar alguém, para pressionar uma situação, a força que maltrata. A vitória da força, que engana, que explora, que chantageia, meu filho, é fictícia. Mas também da força que agride fisicamente. Vejam que esta resposta, isso dá um congresso, só com essa resposta aí. Não dá? Um congresso de pedagogia, um congresso de psicologia, um congresso de espiritismo para discutir essa resposta. Muito bem. Vamos voltar aqui. Aparecida, dá para enxergar bem daí? Pode escolher um? Muito bem, motivação das aulas doutrinárias. Como vocês sabem, o Chico respondeu muitas perguntas, em diferentes momentos. E aí alguém perguntou qual seria a melhor motivação para as aulas doutrinárias, de estudos ou das aulas doutrinárias. Olha a resposta dele. Claro que existem outras respostas, né? Mas nós tivemos que escolher uma para compor o seminário ou a palestra. Somos de parecer que cada centro espírita é um educandário. Paremos só aí. Imagine o significado e o alcance dessa resposta, dessa afirmação. Cada centro espírita é um educandário. Ora, a palavra educandário por si só já nos leva a ampliar o entendimento da educação embutida no educandário. É uma instituição, um local, uma referência para nos educar.
moralmente, mas também intelectualmente, nas diferentes faixas de idade, crianças. Nós estamos acostumados com a evangelização infantil. Eu não sei se aqui em Franca já chegou, deve ter chegado, mas em São Carlos tem avogelização. Já ouviram falar? Avogelização. Porque nós que vamos ficando avós e avós, eu tenho 2 netos. Então, é importante criar um espaço para os avós também. Para os avós. Então, cada centro espírita é um educandário que dirige seus esforços também para os não espíritas. Quando um centro espírita serve sopa, quando o centro espírita fornece cesta de alimentos, quando faz arrecadação de agasalhos, poderá valer-se dessa oportunidade para, de alguma forma, transmitir o sentido educativo para os beneficiados. Quando faz um curso de passes, quando faz um curso de oratória, nós temos a oportunidade de nos educar e, através da nossa postura educada, transmitir educação para aqueles que aqui convivem. Nós precisamos, continuando, descobrir quais as motivações para que os adultos se interessem pela doutrina espírita. Agora vejam a amplidão disso aqui. O que é que atrai as pessoas para o conhecimento espírita? Hoje nós vemos centros espíritas lotados quando há dia de passes. Ainda está assim, não é? Mas o que é que falta para despertar o interesse pelo estudo, pelo conhecimento? Cada centro espírita tem um perfil diferente. Não vamos dizer que esse está certo ou aquele está errado. De jeito nenhum, não é nosso propósito. Cada centro espírita tem um perfil. Existem centros espíritas dedicados à divulgação. Existem centros espíritas dedicados à educação. Existem centros espíritas dedicados a hospitais, a orfanatos, a casas de repouso. E existem centros espíritas dedicados ao tratamento da saúde também, claro, por que não? Como não? Então, qual é o perfil? Mas ele diz lá, o Chico, essa é a resposta dele, não é do Emmanuel, é dele mesmo. Precisamos descobrir quais as motivações para que os adultos se interessem pela doutrina espírita. O pai e a mãe que levam a criança no centro e vão embora. Depois volta para buscar. O que está faltando aí? Está faltando alguma coisa aí. E aqueles que vêm no dia do passe, chega só na hora do passe. Perde o melhor. Não é assim? Perde o melhor do espiritismo não está no passe. Está no conhecimento. Não que o passe não seja importante, ninguém está desconsiderando o passe. Mas o melhor do espiritismo está no seu conteúdo filosófico, moral, científico. Pois é. De repente, vamos conhecer o passe? Pois é. Então, precisamos descobrir como é que a gente motiva alguém. E cada pessoa se motiva de maneira diferente. O que pode me interessar, pode não interessar para você e vice-versa. Mas o que é que atrai? Fenômeno? Não é o objetivo do espiritismo produzir fenômenos. Como é que nós vamos descobrir as motivações para que se interessem pela doutrina espírita? E como é esse interesse pela doutrina? É só ficarmos estudando? Ou nos transformarmos em trabalhadores ativos? Vejam que importância tem essa resposta, né? Agora vamos ver a outra. Quem é que não respondeu ainda? A Júlia. Essa é muito boa, Leandro. Essa é muito boa. Porque perguntaram para o Chico sobre o casamento, né? As crises conjugais. E olha que resposta peculiar. Ontem à noite também foi escolhida essa. Vejam só. Seria excelente nunca se esquecerem os cônjuges de que, em se desposando um ao outro, não recebiam um anjo, e sim uma criatura humana em aperfeiçoamento.
Isso ajudaria muito a se amarem reciprocamente com mais respeito mútuo. Quando a gente casa, casei com um anjo, casou nada. Não tem anjo. As criaturas que estamos aqui na terra não somos flor que se cheire. Convenhamos. Não estou falando nem de homem nem de mulher, estou falando de ambos. Por quê? O grande segredo da felicidade conjugal não é esperar que o outro faça a gente feliz, é a gente fazer o cônjuge feliz. De que forma? Com a gentileza, com atenção, com respeito, com carinho. Então, se a gente achar que casou com um anjo, a decepção vai começar logo. Porque nós somos criaturas em aperfeiçoamento, em aprendizado. Nenhum de nós é flor que se cheira. Nós ainda estamos aprendendo, convenhamos. Então, é uma bela de uma resposta para a gente pensar na gente mesmo, como cônjuge. Como é que a gente é, como marido, como esposa? E como é que é o meu marido, a minha esposa? Como é que é, né? Então, é um desafio pensar nisso. Então, aí entra a compreensão com as dificuldades do cônjuge, porque nós também temos dificuldades. Quem de nós não tem dificuldade? Alguém quer falar alguma coisa até aqui? Fiquem à vontade para interromper. Viu? Quem é que nos escolheu ainda? Por favor. Muito bem. Ali tem política que dificilmente é pedido. Normalmente as pessoas pedem sobre o Brasil e solução para o país. É difícil alguém escolher a segundo item lá. Diante do quadro que se instalou no país, de tudo que nós estamos passando, em passado recentíssimo, esta resposta vai nos trazer alguns esclarecimentos. Vejam só. Um detalhe. Essa resposta é de 1930. Vamos pensar seriamente nessa resposta. A economia política, cuja tarefa é orientar a produção e o consumo da riqueza coletiva, aí está a função da política, como ciência. A política, em sua essência, é nobre. É nobre. Orientar a produção e o consumo da riqueza coletiva, para distribuir com igualdade. É uma ciência desmantelada. A gente está vendo a olhos vivos aí, né? Porque a moral evoluiu teoricamente, sem que a política interessasse a maior parte dos encarregados de zelar pelos patrimônios dos povos. Olha a atualidade disso. E essa resposta é da década de 30. Faz 80 anos. Nós ainda não aprendemos nada sobre cidadania. Não aprendemos nada sobre política como cidadãos brasileiros. Nós ainda somos infantis, politicamente falando. O povo, como nação, não é? Eleitos e eleitores. É geral. Nós não temos que culpar esse ou aquele. É a falta de conhecimento e de vivência da economia e da tarefa política. Vamos ver mais uma. Quem é que nos escolheu ainda? Ah, é você. Ah, essa é muito boa. Perguntaram uma vez para o Chico, uma repórter, Chico, o que é que o fez sofrer? E todo mundo pensou, deve ter sido a doença do coração, né? Que ele sofreu a vida inteira. Deve ter sido a doença dos olhos, que o fez sofrer também durante muito tempo. Deve ser porque ele não tinha beleza física, né? Tinha muita gente que o achava feio fisicamente. Mas o que é que o fez sofrer? Olha a inteligência da resposta. Vejam o que uma alma nobre é capaz de responder. Veja como nós estamos distantes dessa condição moral. Olha que resposta simples, moralizada.
O que é que o fez sofrer? A gente sente vergonha quando lê isso, não é? Ofender ou prejudicar alguém. Isso fazia sofrer. É a preocupação com o outro. É a preocupação em não lesar. É a preocupação em não ofender. É a preocupação em não fazer ao outro o que não queria para si. Tem alguém que eu falei e não falou? Já terminamos? Muito bem. Tem alguém que está nessa casa pela primeira vez? Todos aqui são protagonistas dessa casa. Tem alguém que está fazendo aniversário hoje? Vocês não fazem aniversário aqui em Franca? Hoje não, né? Essa semana alguém fez aniversário? Quem fez aniversário? Então, o Valentim tem o direito de escolher um. Hã? Valentim, tem direito de escolher uma pergunta. Vem mais para frente. Você tem o direito de olhar aqui no computador. A minha mulher já ficou brava comigo, essa letra está muito pequena. Olha aqui, ó. Ah, muito bem. Gente, olha o assunto que ele escolheu. Suicídio. Se ele não tivesse escolhido suicídio, eu faria a escolha. Por uma razão muito simples. Mas antes, eu vou pedir para o Leleco cantar. Nós estamos fazendo aqui, aí ele partiu para uma comparação. Eu tenho uma... Vamos ver o que o Chico fez, que de repente a gente se põe a comparar. Poxa, de repente queria ser igual ao Chico. Vamos tentar fazer alguma coisa que ele fez. E quando eu comecei a ler Chico Xavier, no livro Sinal Verde, na década de 70, eu pensava assim, se eu fizer 10% do que ele fez, que ele está fazendo, eu acho que eu vou para o céu. Olha, passaram-se os anos, 10%, de 10% que ele fez, eu não vou conseguir fazer. 10% de 10%. Mas aí, eu precisava fazer mais uma canção para a gente colocar nesse CD, que algumas pessoas me negaram, né, o direito de poder mostrar essa canção, cantar. E aí, veio essa canção de nome Comparação. Pode dar um pouquinho só para mim. Aí. Não dá para comparar. Ninguém pode dizer que amou e sofreu como ele sofreu e amou. Mediunidade todo mundo tem, falar sozinho ou com um amigo invisível. Toda criança falou e ele também falou, mas ele venceu o preconceito. O amor bateu mais forte no seu peito. Quantas mãezinhas consolou com cartas vindas do além. Livros, quantos livros e mensagens escreveu. Tudo que ele fez pra mim valeu. Minha vida se modificou. Chico Xavier, servo de Jesus, onde estiver, brilha tua luz. Chico Xavier, amigo de Jesus, onde estiver,
pode dizer que amou e sofreu como ele sofreu e amou. Mediunidade todo mundo tem, falar sozinho com um amigo invisível. Toda criança falou e ele também falou, mas ele venceu o preconceito. O amor bateu mais forte no seu peito. Quantas mãezinhas consolou com cartas vindas do além. Livros, quantos livros e mensagens escreveu. Tudo que ele fez pra mim valeu. Minha vida se modificou. Chico Xavier, servo de Jesus, onde estiver, brilha tua luz. Chico Xavier, amigo de Jesus, onde estiver, brilha tua luz. Chico Xavier, amigo de Jesus, onde estiver, brilha tua luz, brilha tua luz. Obrigado. Essa música a gente fez ela nos 45 minutos, né? Faltava ela para fazer, para ter. Aí eu tenho uma música que veio de Uberaba, de Minas Gerais. O Sérgio Santos, acho que todo mundo conhece. Então, Sérgio Santos e Carlos Bacelli, Cisco de Deus. Eu falei para o Sérgio, deixa eu cantar essa música e gravar, eu vou fazer do meu jeito. E ficou assim. Lápis de luz, mãos de amor, servo de Deus, escravo do Senhor. Vida de bênçãos, amigo de Deus, alma singela, tão terna e bela, em torno da cruz, fiel a Jesus, excelso mestre do bem, emissário da luz, mensageiro do além, do além. Xavier,
Obrigado. Muito bem. Então, o nosso Valentim escolheu o tema suicídio. E o suicídio, sabem vocês, é um grande flagelo humano na atualidade. São 40 suicídios por segundo. Aliás, um suicídio a cada 40 segundos no planeta. Um suicídio a cada 40 minutos no Brasil. É uma taxa muito alta, desoladora. E os espíritos têm feito um esforço gigantesco para atenuar esse quadro. E nós, os espíritas, ou os cristãos, somos chamados a algo fazer para atenuar esse quadro, para enfrentar de frente esse problema gigantesco. Um membro diretor do CVV publicou essa cartilha, Suicídio, uma epidemia silenciosa. 32 páginas apenas, distribuição gratuita, está também disponível para download, eu vou mostrar depois o site para fazer download, e é uma cartilha que tem prefácio do jornalista global André Trigueiro, e é uma cartilha de prevenção do suicídio, além de estimular a formação de grupos para vibrações em favor daqueles que se suicidaram. Em São José do Rio Preto, lá perto de Matão, o doutor Aguinaldo Vasconcelos, médico, cirurgião, muito respeitado na cidade como profissional médico, e muito respeitado como espírita também, fundou há aproximadamente 15 anos o grupo espírita, o Centro Espírita Francisco de Assis. É um centro enorme, quase uma quadra, 800 pessoas por dia circulam pelo centro. E o doutor Aguinaldo, que dirige a instituição, que mantém várias atividades promocionais humanas, de socorro às necessidades humanas, tem se especializado a falar sobre depressão, que é uma das causas do suicídio. E um grupo de dentro do Francisco de Assis selecionou uma das palestras dele sobre depressão para distribuição gratuita em CD ou DVD. O que eu trouxe aqui hoje está em DVD. São duas palestras, em CD, perdão. Está em CD, é para ouvir. A mesma palestra tem aqui 2 CDs para distribuição gratuita. Como eles sabem que eu viajo bastante, eu tenho bastante relacionamento com eles lá, então eles me fornecem periodicamente cotas desses CDs, 40, 50, 60, para que onde eu vá, eu leve, para que outras pessoas possam se beneficiar desse extraordinário conteúdo. Mas qual o objetivo? A pessoa que ficar com o CD não é para ver e guardar na sua estante, mas se tornar um multiplicador desse material. Tirar cópias para quem quiser. Quem quiser pode trazer a mídia virgem e falar, tira uma cópia para mim. Então eu trouxe aqui 2, quero deixar com a casa ou com alguém que goste de fazer isso, para que a pessoa se torne multiplicador desse trabalho, que pode ajudar outras pessoas. Por outro lado, as cartilhas, eu trouxe aqui meia dúzia de exemplares. Quantas casas estão presentes aqui hoje? Umas 4? Mais? São várias casas, 1, 2, 3, 4, 5. Eu acho que eu devo ter mais cartilhas aqui. Agora, o CD, eu vou olhar se eu tenho mais na bolsa, devo ter mais 2. Gostaria de deixar com vocês, para que vocês multiplicassem isso. Mas vamos ver o que o Chico falou sobre suicídio, que é o que nos interessa agora. Cometido o suicídio, geramos lesões, e a gente aprende pela doutrina espírita que essas lesões são no perispírito, porque morto o corpo, pelo ato repentino do suicídio, nós lesamos o perispírito. Então, geramos lesões, que vão estar no perispírito, quando o espírito vai reencarnar, a nova multiplicação de células na gestação, vai absorver a lesão que está no perispírito. Geramos lesões e problemas psicológicos na própria alma. Talvez os problemas psicológicos sejam piores do que as lesões no perispírito, não é? Dificuldades que seremos chamados a debelar na próxima ou próximas, segundo as possibilidades ao nosso alcance.
Mas notem o seguinte, essa expressão aqui, possibilidades ao nosso alcance, deve merecer de todos nós uma atenção toda especial. Porque se sem o suicídio, quais são as possibilidades ao nosso alcance nas próximas reencarnações? Renasceremos no Brasil? Ninguém pode afirmar que vai renascer no Brasil. Voltaremos a este planeta? Quem de nós pode garantir que teremos a oportunidade de retornar ao planeta? Por outro lado, se voltarmos ao planeta, teremos um lar? Teremos alguém que cuide de nós? Porque isso é de acordo com as nossas possibilidades, que levam em conta os nossos méritos, deméritos, necessidades de aprendizado. Há muita coisa envolvida no planejamento reencarnatório. Muita questão envolvida. E agora, cometido o suicídio, essas possibilidades ficam ainda mais comprometidas. Daí a importância de nós divulgarmos o conceito imortalista da alma humana. Somos criaturas imortais. E essa divulgação, essa consciência, precisa ser espalhada com mais vigor, contagiando as criaturas, para que não se matem, para que não se aniquilem, porque isso causa dores no futuro, causa lágrimas no futuro. Então o suicídio tem merecido dos espíritos uma atenção muito especial. Nós nos lembramos com carinho da nossa querida Ivone do Amaral Pereira, que tem se dedicado arduamente para o socorro às criaturas que desejam se matar, ou daquelas que já praticaram o ato fatal. Então gostaria de deixar isso com vocês. Por outro lado, vocês viram que esta palestra, ela abre uma perspectiva, porque olha quantos assuntos ainda ficaram sem ser vistos. Então, em cada lugar, é variável, de acordo com as escolhas que as pessoas fazem do tema. Isso nos dá uma abertura gigantesca. Mas eu trouxe para vocês o jornal Tribuna do Espiritismo. O jornal Tribuna do Espiritismo é uma publicação do Instituto Caibar-Schutel. O Instituto Caibar-Schutel é uma instituição virtual, não tem ligação com a Casa Editora Clarim. Ela é juridicamente e doutrinariamente independente da Editora Clarim, fundada por Caibar-Schutel. Mas é uma iniciativa que também nasceu em Matão e que tem a parceria com a Associação Chico Xavier para a Divulgação Espírita de Bauru, de onde o Leleco é um diretor também. E o jornal Tribuna do Espiritismo é distribuído gratuitamente, mantido por parcerias, doações, patrocínios. Inclusive, vale dizer que toda a receita com a venda dos meus livros vai para o jornal. Então, eu gostaria, como nós temos aqui 4 ou 5 casas, que cada casa levasse uma quantia do jornal. Claro que não vai dar para todo mundo, eu trouxe acho que 60 exemplares aí, aproximadamente, mas se vocês conhecessem o jornal e não deixassem de ler essa matéria, Os Melhores Presentes às Crianças, uma matéria muito lúcida, muito oportuna sobre o Dia da Criança, da jornalista Ângela Moraes, de Bauru. Ao mesmo tempo, anunciando aqui a vinda do Haroldo Dutra em Araraquara, né? Vocês vão ver aqui, tem aqui a propaganda das inscrições que serão gratuitas e exclusivamente pela internet. Então, gostaria de deixar com vocês. Da mesma forma, naturalmente que vocês conhecem, nós trouxemos o jornal Seara Espírita, lá do São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Eu tenho muito contato com eles, já fui lá várias vezes. E eles produzem esse jornal muito simples, de 4 páginas apenas. Mas eu pedi a eles a incumbência de divulgar esse jornal por onde fosse, por uma razão muito simples. O site deles é riquíssimo, riquíssimo. Então eu vou deixar com vocês aqui também, como nós estamos aí em 4 ou 5 casas, mesmo que os jornais não sobrem para a noite, gostaria que vocês levassem para termos esse material à disposição. E todo esse trabalho, nós vamos pedir agora para o Leleco cantar a última música para encerrarmos o nosso seminário depois com uma homenagem de gratidão a Chico Xavier, depois da música do Leleco. Por favor, Leleco. Gente, para encerrar, uma música
veja bem, uma música do rei Roberto Carlos, né? Eu ouvi essa música e vi na internet, falei, vou buscar autorização e consegui. É uma gravação, não vai ser o Roberto Carlos que vai cantar, gente, aqui é o Leleco, hein? Mas eu busquei autorização, a editora buscou os compositores, me concederam e falou, assim, ó, para a doutrina espírita, fique à vontade. E aí, nós vamos trazer o homem bom. Desliza na relva verde
Leleco tem sido esse companheiro sempre presente, né? E as músicas, são 10 músicas que estão no CD dele, Tributo a Chico Xavier. Muito bem, nós vamos encerrar então. Eu deixei aqui para vocês, aqui no alto, aqui, os jornais para retirarem. Eu tenho, acho que 4 CDs da depressão e 4 CDs Conduta Espírita, mas eu queria dar preferência para as casas levarem, porque aí nas casas podem ser duplicadas, né? E aqui tem uma lista, se vocês quiserem deixar o e-mail, este e-mail é enviado para o ID aí de Araras, que sempre dá notícias de downloads gratuitos, como eu vou citar agora. Esse trabalho de pesquisa, eu vou mostrar para vocês, para ficar explicado isso. Eu demoro um pouco para achar a mãozinha aqui, mas quando acha, vai. Esse trabalho todo resultou num livro recente, lançamento, Diante da Vida com Chico Xavier. Não é um livro de transcrições, é um livro de seleção de respostas, que nós pegamos um trechinho para comentar a resposta do Chico, atrelando a resposta aos ensinamentos do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Para saber mais sobre Chico Xavier, nós ainda podemos enquadrar essa questão do Livro dos Espíritos. Como se pode reconhecer que um homem tem uma missão real sobre a Terra? Pelas grandes coisas que realiza, pelo progresso a que conduz os seus semelhantes. Para saber mais sobre Chico, vocês podem acessar e está disponível para download gratuito lá no site da ID Livraria, este livro, Preces e Orações com Chico Xavier. Você pode baixar no laptop, pode baixar no computador, no celular, então está disponível para download gratuito. Daí a razão dos e-mails, porque o ID tem sido uma editora que coloca muitas coisas para download gratuito. Inclusive essa cartilha de prevenção do suicídio também está disponível para download gratuito nesse site aí. Essa cartelinha que está impressa, e que a cartilha, né, e que pode ser baixada no computador, no laptop, etc. Mas nós queremos encerrar profundamente agradecidos a vocês, agradecidos à casa que nos acolhe, ao Valentim e esposa que nos acolheram de maneira tão gentil, ao nosso querido Sandro, em nome da USE, ao Adolfo, que não está aqui, mas amigo de longa data, e aos internautas conectados, pelo prazer deste momento aqui em Franca. Bem como agradecer aos nossos companheiros que ficam por trás das câmeras e que providenciam todos esses detalhes e que nos propiciam a transmissão ao vivo, que é uma coisa muito rica dentro da realidade que nós vivemos hoje. Porque nos propicia este contato interativo com as casas, com as pessoas, com a realidade grandiosa do movimento espírita. E eu queria terminar prestando uma homenagem a Chico Xavier. Naturalmente, que é uma homenagem de gratidão. Deixemos que o nosso coração se abra em gratidão a este grande Espírito, que dignou-se estar conosco, atendendo a um convite direto dos planejamentos superiores da espiritualidade, para se fazer porta-voz do bem e do amor. Deixemos que o nosso coração se identifique com a grandeza desse trabalho. Um homem que dedicou a sua vida em renúncia e desprendimento ao bem, aceitando a tarefa que se incumbiu. Nós não nos damos conta, mas cada livro que Chico psicografou foi escrito 3 vezes. Primeiro ele psicografou, depois ele revisou, depois ele datilografou. Ele fazia tudo isso. Dedicou a sua vida ao ideal espírita, ao Evangelho de Jesus. Por força de permanecer tantas horas sentado, psicografando, revisando, datilografando e atendendo pessoas até altas horas da madrugada, danificou a circulação das próprias pernas. Não nos damos conta disso, por falta de exercício das próprias pernas, por ficar tanto tempo sentado, atendendo a tarefa que lhe cabia, causou a si mesmo o prejuízo na circulação. Mas foi a exaustão,
Foi alguém que, como ensina o livro dos Espíritos, usou de todos os recursos vitais do corpo para esgotar-se fisicamente em sacrifício, em renúncia pelo bem da humanidade, pelo bem do movimento espírita e para o bem de todos nós. Chico, onde estejas, receba o abraço de gratidão de todos nós, a nossa alegria, o nosso reconhecimento pela sua presença marcante, histórica, incomparável no Brasil, em favor da grandiosa doutrina espírita. Muito obrigado, Chico. Que Deus nos abençoe. Uma salva de palmas para o querido amigo de todos nós. Muito obrigado.